Olá, irmãos e amigos, bom dia, paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, no canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje estaremos entrando no dia 204, onde iremos ler Salmos 26, 27, 28 e 29, no livro do Antigo Testamento. Depois pularemos para o Novo Testamento. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao 34. Tudo bem? São 10h28 da manhã, 23 de dezembro de 2025. Estamos aqui, graças a Deus, para mais um dia, buscando completar a leitura bíblica no prazo de um ano. Já vencemos 204 dias, graças a Deus. Vamos lá começar, pegue a sua Bíblia. Lembrando que eu não trago comentários dos textos lidos, tudo bem? E a versão da minha Bíblia é revista e corrigida, certo? Agradeço as orações pelo apoio, por esse projeto, e que o Senhor Jesus nos abençoe. Aguardem. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por mais um dia de leitura da tua poderosa palavra. Muito obrigado, Pai, porque nós já estamos aqui perseverando nesta terça-feira para aprender mais de ti. Abençoa grandemente a minha vida, a vida de cada um que busca te conhecer mais através da leitura e meditação da tua palavra. Que possamos não ser somente leitores, mas praticantes também, Pai, para que possamos dar bons testemunhos aos outros que não conhecem as Escrituras Sagradas. Muito obrigado, meu Senhor, pelo alimento que tu já colocou na nossa mesa. Muito obrigado pelo nosso deitar de ontem e o nosso levantar de hoje. Muito obrigado por ter amanhecido vivo, Pai, para poder glorificar e exaltar o teu santo nome. Abençoa esta leitura, repreende toda interrupção humana ou espiritual, e que teu nome seja engrandecido em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus amigos, serão 4 salmos hoje. Salmo de número 26 tem como subtítulo: Davi recorre a Deus, confiando na sua própria integridade. Salmo de Davi. Versículo 1 fala: Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor. Não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha a minha mente e o meu coração. Porque a tua benignidade está diante dos meus olhos, e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Tenho aborrecido a congregação de malfeitores, não me ajunto com os ímpios. Lavo as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinolentos, em cujas mãos há malefício e cuja mão direita está cheia de subornos. Mas eu ando na minha sinceridade. Livra-me e tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminho plano. Nas congregações louvarei ao Senhor. Glória a Deus. Vamos agora para o Salmo de número 27. Tem como subtítulo: Confiança em Deus e anelo pela sua presença. Salmo de Davi. Versículo 1 fala: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me.
Quando tu dissestes, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face e não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria, sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Glória a Deus. Salmo 28. Davi roga a Deus que o aparte dos ímpios e louva-o por ter ouvido as suas súplicas. Esse foi o subtítulo, Salmo de Davi. Versículo 1 fala: A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo. Não suceda, calando-te tu a meu respeito, que eu me torne semelhante aos que descem a cova. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o oráculo do teu santuário. Não me arremesses com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm o mal no seu coração. Retribui-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. Dai-lhes conforme a obra das suas mãos, envia-lhes a sua recompensa. Porquanto não atentam para as obras do Senhor, nem para o que as suas mãos têm feito, pelo que ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Pelo que o meu coração salta de prazer, e com o meu canto o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Glória a Deus. Salmo agora, último salmo de hoje, Salmo 29, subtítulo: Davi exorta a louvar a majestade de Deus. Mais um salmo de Davi. Versículo 1 fala: Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como a um bezerro, ao Líbano e Sirion, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz: Glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Aleluia, glória a Deus. Salmos tremendos, 4 salmos de Davi, né? E vamos agora para o Novo Testamento. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, certo? Iremos começar o capítulo 15, mas a leitura não será completa, vai ser do versículo 1 ao versículo 34. Tudo bem? Tem como subtítulo a ressurreição, certo? Vamos lá, versículo 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão.
Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles, então, pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se, como homem, combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, digo para vergonha vossa. Aleluia, glória a Deus. Aqui somente até o versículo 34, tudo bem? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado. Mais uma vez aqui queremos te agradecer, meu Senhor, pela leitura da tua poderosa palavra. Venha abençoar a nossa vida, Pai, e fazer a cada dia nós perseverarmos, não só lendo, mas cumprindo a tua palavra na nossa vida, dando um bom testemunho, com boas práticas, perante aqueles que ainda não conhecem a tua palavra. Senhor, nos dá força para evangelizar, nos dá força para orar mais. Nos ajuda, Pai, a
fortalecer a nossa fé e que possamos estar contribuindo com os trabalhos das nossas congregações. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus, leitura concluída no dia de hoje. Vamos aqui pegar o nosso plano de leitura, certo? Dia 204, foi lido o Salmo 26, 27, 28 e 29, tudo bem? Nesta terça-feira. E primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao 34. Hoje, 23/12 de 2025. Muito obrigado a todos. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos gravando mais um dia. Fiquem com Deus. Até mais.